Senhor, Marcos, capítulo 11. Vamos encerrar hoje o nosso estudo no capítulo 11, indo do verso 27 até o verso 33. Marcos, capítulo 11, versos 27 a 33. Marcos é um capítulo 11, é um capítulo relativamente curtinho, e iniciamos na semana passada, vamos concluí-lo. E um dos temas muito recorrentes em toda a Bíblia, Marcos trabalha nesse trecho, falando sobre autoridade, e a gente vai, como é do nosso hábito, para compreender o trecho, esse trecho que ele coloca o tema da autoridade, nós vamos percorrer vários textos bíblicos, Como eu disse, o tema da autoridade é um tema, como é que a gente pode dizer, é o DNA do ministério da vocação, Então você que é presbítero, você que é diácono, pastor e ministérios que são exercidos na igreja, isso é o DNA, ou seja, do começo ao fim da Escritura, a Bíblia fala muito sobre autoridade, mas também, infelizmente, fala e dá situações quando essa autoridade é perdida, e muitos percebem que a perderam, mas estão acostumados com a profissão ou a tradição religiosa, e no texto de hoje a gente vai ver de novo esse tema aparecendo. Profissionais, desculpa a expressão, profissionais do sacerdócio, profissionais da escritura, como eram os escribas, e anciãos, ou seja, pessoas de cabelos brancos, ou pessoas já de bastante tempo cuidando do templo, cuidando da tradição, mas haviam perdido essa dimensão, do chamado, e por isso se tornaram profissionais, ou seja, pessoas que exerciam a religião no templo, mas que não tinham mais intimidade com Deus. E isso é sempre um problema, e sempre foi um problema recorrente na Escritura e também no tempo da Igreja de Cristo, nesses 2000 anos, e como vocês têm ouvido falar, inclusive nas mensagens deste mês de setembro, as 3 mensagens já proclamadas falando sobre a unção, como muitas vezes essa unção perdida por aqueles que são chamados por Deus atrapalha o desenvolvimento da sua vida pessoal com Deus e também, claro, do rebanho do Senhor. E esse tema hoje está de novo presente no capítulo 11, Então eu vou ler do verso 27 até o verso 33, vocês acompanham, depois na sequência nós vamos, como é do nosso hábito, bastante didático para que todos participem, nós vamos distribuir os textos bíblicos que vão nos ajudar, nos auxiliar nesse tema sobre a autoridade. Verso 27, então regressaram para Jerusalém, e enquanto Jesus andava pelo templo, os principais, observem, sacerdotes, escribas e anciãos, ou seja, as pessoas da primeira liderança, no topo da autoridade aí do templo, ou hoje seria da igreja, é isso que Jesus está colocando, o Marcos coloca na narrativa, Então Jesus estava ali no templo lidando com os principais, ou seja, gente da alta cúpula da igreja, não poderíamos pensar assim, sacerdotes, escribas, anciãos, vieram ao seu encontro e lhe perguntaram, com que autoridade você faz estas coisas? Preste bastante atenção, igreja, na pergunta que é feita. Eu fico pensando, é incrível como a Escritura faz questão de nos dizer de forma assim bastante pura, bastante pura, como é que alguém no topo da cadeia, no topo da liderança da igreja, faz uma pergunta, eu não vou dizer simples, mas uma pergunta assim, é inacreditável que àquela altura do campeonato, como diria o caipira, pessoas tão importantes, tão maduras, trata-se da mais alta cúpula da igreja, da sinagoga, do templo, viesse a fazer uma pergunta, tanto que eu vou colocar aqui, foi uma pergunta retórica, ou seja, eles sabiam a resposta, mas na verdade a pergunta retórica é o seguinte, olha, vamos tentar colocar aqui uma situação para deixar aquele que tem que responder em situação ruim, porque a pergunta é muito óbvia, porque eles sabiam o que significava autoridade, Eles tinham obrigação de saber, e na verdade, Eliezer, eles sabiam,
só que na verdade tinha um outro propósito na pergunta, e é isso que é complicado e que o texto faz questão de nos apresentar, né? Então no verso 8 perguntaram: com que autoridade faz estas coisas? Ou quem lhe deu autoridade para fazer isso? Se a primeira pergunta foi ruim, a segunda é pior ainda, né? A segunda ainda é pior. Verso 30, Jesus então vai numa direção que eu já usei aqui algumas vezes, né? Jesus utiliza um recurso literário chamado de, né, ironia. Verso 30, olha só: o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam, né? Ainda que vocês já ouviram falar que diz que não é elegante você responder uma pergunta fazendo outra, né? Mas com aquele tipo de gente, infelizmente, Jesus utilizou esse recurso, né? Se eles fizeram uma pergunta retórica, Jesus também vai usar o mesmo recurso e vai fazer uma pergunta irônica, porque irônica é o mesmo que a gente perguntar, né? Quem descobriu o Brasil? Se a gente perguntasse para a criança, tudo bem, mas todos nós adultos é uma pergunta irônica, só pode ser, né? Pelo menos a história oficial diz que foi, né? Pedro Álvares Cabral. A gente responde aquilo que aprendeu na escola, né, Milton? Pedro Álvares Cabral. Bom, a gente sabe que não é. Quem descobriu o Brasil foram aqueles que lá no passado, né? Pelo menos 3, 4, 5 mil anos, aliás, né? A gente poderia brincar, né? Quem descobriu o Brasil foi a Luzia, né? Porque 12 mil anos atrás, diz que um dos primeiros ancestrais, e foi encontrado lá na região do Piauí, os restos mortais. Depois usaram aquela tecnologia que eles têm de carbono 14 para descobrir a suposta idade. Então, restos mortais na região do Piauí e de uma suposta, né, mulher que deram o nome simbólico de Luzia, né? Então a primeira brasileira foi a Luzia, de 12 mil anos atrás. Então ela descobriu o Brasil, a gente poderia dizer assim, né? Ou aqueles que vieram para cá em milhares de anos atrás, de acordo com a história, de acordo com a ciência, tá? Bom, então a pergunta retórica é essa: você faz uma pergunta ironizando, sabendo que a própria pessoa que está sendo questionada, ela sabe a resposta. Então Jesus faz uma pergunta no mesmo tom que eles estão dirigindo a Jesus. Verso 30 para terminar, né? Para continuar: o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. E aí, 31, eles discutiram entre si e chegaram à conclusão: se dissermos do céu, ele dirá, então por que não acreditam? É uma armadilha, né? Então por que vocês não acreditaram nele, já que era um batismo do céu? 32, se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus, para piorar de vez, né? Não sabemos. Eu fico pensando, que dureza de Jesus, Cleide, ter durante 3 anos enfrentar gente que estava no topo da liderança, agindo nesse nível, né? Então eles mentem, né? Descaradamente: nós não sabemos, porque assim a gente fica no meio, em cima do muro, e deixa que Jesus responda, ou pelo menos termine essa questão. Jesus, por sua vez, né, não alivia. Ele vai: então tá bom, se vocês não querem dizer, se vocês estão dizendo que não sabem, eu vou dizer também, né, que não sei, ou seja, não vou dizer para vocês com que autoridade eu faço estas coisas, tá? Vamos fechar os nossos olhos, orar a Deus pedindo sabedoria. Selma, nos conduza, por favor, em nome de Jesus, em oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui, Senhor, em sua casa, Senhor, para aprendermos um pouco mais, Senhor, da tua palavra, Senhor. Te peço, ó Deus, que o Senhor esteja com o pastor nesse momento, Pai, que o Espírito Santo, Senhor, venha falar comigo, Pai. Sim, Senhor. Que ele venha, Senhor, trazer dessa palavra, Senhor, e que ele sirva, Deus, para as nossas vidas, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a expressão autoridade é muito comum em qualquer civilização, né? A gente pode pensar de várias formas a autoridade. Por exemplo, nas pessoas que exercem autoridade civil. Então, a guarda militar, o vereador que recebe, ele exerce uma autoridade de decisão pelo município, que nós o elegemos, né? Então você pode pensar desde ali as Forças Armadas, que recebem do Estado, do município, essa autoridade para fazer valer aquilo que está na Constituição, né? Guardar, evitar o crime, ou mesmo encontrar aqueles que praticaram o crime, enfim.
Forças Armadas, os políticos. A gente vai pensar em casa, a figura do pai, a figura da mãe. No mundo da educação, temos aqui professores, né? Meu colega o Marcos, professor, tem, né, aí a família dos Lima, aí, vários professores, o Moisés, enfim, né? A autoridade daquele que ensina, então começa pela formação. Então ele recebe a formação, fez a faculdade, tem habilidade, então ele tem uma autoridade de ensinar, né? O médico, imagina você aceitar, né, a pessoa abrir o seu peito e mexer no seu coração. Imagina, não pode ser o síndico do seu prédio, né? Tem que ser quem tem autoridade para fazer. Então essa autoridade vem de muitas formas, né? Por eleição, por concurso público, militar, que depois recebeu treinamento, e a Constituição dá a ele aquela autoridade para portar arma, para coibir o crime. E no mundo religioso, né? No mundo religioso nós temos em toda a Escritura centenas de passagens bíblicas que dizem com clareza de onde vem essa autoridade, né? E no mundo religioso é mais importante. Por quê? Porque a gente não pode pegar, né, tocar a Deus e dizer, olha, tem aqui um claro sinal de que Deus está dando ao Eliezer essa autoridade, né? Então a Bíblia mostra tanto as pessoas que receberam essa autoridade de Deus, mostra outras que fingiram ter recebido, isso é muito comum, e outras que, mesmo tendo recebido essa autoridade, com o tempo, preferem usar de modo político, né, de modo interesseiro, material, e perde então essa autoridade, essa unção do Senhor, tá? Eu quero falar aqui então, com um tema para dirigir a nossa reflexão, sobre a autoridade apostólica, né? Apóstolo não apenas como aqueles 12, mas apóstolo, como por exemplo na mensagem de domingo, como aquele que é o embaixador, né? O embaixador do Brasil, um exemplo, o embaixador da República Federativa do Brasil na Irlanda, um exemplo. Então lá na Irlanda você tem uma embaixada do Brasil e o embaixador representa a Constituição Federal. Ele não está lá em seu nome, ele não vai dar opinião pessoal, sobretudo quando tiver de lidar com questões políticas. Então ele fala em nome da República Federativa do Brasil. Então a palavra grega apóstolo significa embaixador. Então é aquele que faz representado por Cristo. Por isso que Paulo sempre fala, né? Apóstolo pela vontade de Deus. Então é com essa autoridade, em nome de Deus, que nós vamos fazer as coisas de Deus, tá? Então é importante a gente lembrar, desde o Antigo Testamento, tem muitas passagens, e a gente vai fazer então nessa mesma direção. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque no verso 28 é exatamente o tema que vai abrir o trecho final do capítulo 11. Com que autoridade, né, o senhor faz isso? Com que habilidade? Ou seja, quem é que te mandou? Né? Porque as duas questões são colocadas no verso 28, né? Quem te deu a autoridade para fazer isso, né? E com que autoridade você faz essas coisas, né? Do que eles estão falando? Nesse contexto aqui, duas coisas importantes: a autoridade de expelir demônios, a autoridade de curar, e principalmente, irmãos, a autoridade para entrar no templo. Lembra no começo do capítulo 11, na semana passada? Ele entra no templo e quebra todas as mesas dos cambistas e pronuncia uma frase, né, profética desde o Antigo Testamento: porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, e vocês, quem vocês? Sacerdotes, escribas e anciãos. Ou seja, a alta liderança do templo, Dona Isabel, havia transformado o templo do Senhor no que? Num comércio religioso. Ah, mas foi só lá no passado, né? Hoje não tem isso. Hoje não tem nada disso, né? Pois bem, então Jesus entra e quebra tudo, né? Dá ali de fato uma exortação muito dura. Então o contexto é isso: olha, em nome de quem o senhor está fazendo isso? Entrando aqui no templo e fazendo tudo isso. Em nome de quem tu curas? Em nome de quem o senhor expele demônios? Percebe? Né? Então está claro, está posto aqui claramente o sinal de que eles haviam perdido a dimensão da vocação deles por Deus. Sacerdotes, escribas, né, e anciãos haviam perdido essa autoridade porque preferiram viver da religião. A
uma linha ali muito estreita, nós mesmos, né? Mesmo a nossa fé, mesmo que a gente não exerça liderança na igreja, a nossa fé muitas vezes ela é tentada em ser substituída por prática religiosa, né? Prática religiosa, a gente vai conduzindo no automático, né? Oração no automático, vir à igreja no automático, cumpra aquilo por uma tarefa, e todos nós estamos sujeitos a esse tipo de risco de transformar a nossa vida espiritual, que tem que ser mesmo autêntica, fervorosa. A gente corre sempre o risco de transformar essa vida autêntica e fervorosa em uma vida religiosa, e é muito comum e é um risco grande. Por vezes nós nos sujeitamos a isso, às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente. Então, vamos começar pensando aí, vou distribuir os textos bíblicos para a gente falar sobre essa autoridade. Hoje eu vou começar de cá, porque domingo passado eu comecei de cá. Então, começando de cá. Seu Arlindo, Êxodo, capítulo... Cadê a Miriam? O Pedro estava certo, eu acho que ele escutou preparando a mensagem. Ele citou hoje, logo cedo, aqui na igreja, citou o Êxodo, só que capítulo 9. O senhor vai ler o capítulo 3, viu? Êxodo, capítulo 3, versos 11 e 12. Dona Débora, Êxodo 3, só que lá no verso 15. Dona Vasti, também Êxodo 3, 16 e 18. Pode pular o 17. Êxodo 3, 16 e 18. Liliane, 1 Reis 18, 36, e depois volta lá para ler o 27, mas tem que ler o 36 primeiro, tá? Depois eu te falo. Êxodo, 1 Reis 18, 36, e depois volta para ler o 27. Próximo aqui, Dona Eledi, 2 Samuel 6, 11. 2 Samuel 6, 11. Helwig, 1 Samuel 2, 30. Presbítero Denilson, Isaías 43. Leila, Marcos 1, no próprio livro que nós estamos estudando, só que lá no começo do livro de novo, voltando, porque é o cumprimento de Isaías 43. Então, o Denilson lê Isaías 43 e você lê o cumprimento, Marcos 1, 3. Marcos 1, 3. Marcos, presbítero, Êxodo 4, 1 a 7. Êxodo 4, 1 a 7. Misael, Marcos 6, 17 a 20. Marcos 6, 17 a 20. Claudinei, ei Claudinei, vai ler hoje, será? Marcos 16, 17 e 18. Marcos 16, 17 e 18. Guilherme, está com a espada aí? Hebreus 10, texto maravilhoso, viu? Esse texto é maravilhoso. Hebreus 10, 26 a 31. Lado de cá, começando aqui. Alessandra, Atos 28, 1 a 6. Por enquanto é só. Se aparecerem outros, né, a gente continua distribuindo para o lado de cá. Olha só, se você quiser acompanhar o texto que será lido, aí, ou só ouvir, ou se você quiser olhar para ele, porque eu acho que é bem didático. Primeiro texto, para a gente pensar sobre o que a Bíblia diz, e vamos pensar logo no começo, né? Os grandes líderes. Por que a gente precisa ler Moisés sobre autoridade? Porque é o maior líder do Antigo Testamento, né? E nós estamos aqui falando, porque a pergunta que fazem a Jesus é: com que autoridade você faz isso? Quem te deu essa autoridade? Né? Bom, o que Jesus fez? Vamos pensar em duas coisas: autoridade para exortar no templo, porque ele fez isso, quebra todas as mesas, e autoridade para fazer coisas extraordinárias, quais sejam curas, sinais, maravilhas, não é? Jesus foi o único a fazer isso? Não, já muito antes dele, profetas e o próprio grande líder Moisés,
né? Bom, então a autoridade para fazer coisas extraordinárias no mundo da fé, no mundo religioso, né, só pode vir de quem é Senhor de todas as coisas. Então é óbvio. Por isso a pergunta é uma pergunta retórica que fazem a ele, né? Ou seja, eles sabiam a resposta, só que eles queriam de alguma forma embaraçar a Jesus, constranger Jesus, ou diminuir o seu poder de influência, né? E é o que eles pretendiam fazer. Mas vamos lá. O seu Arlindo pode ler então Êxodo 3, por favor, versos 11 e 12. Êxodo, capítulo 3, terceiro, versos 11 a 12. Pode ler, irmão, por favor. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus me respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Maravilha. Gente, que texto maravilhoso. Porque você tem aqui os dois contrastes. No capítulo 3, o Senhor aparece de modo extraordinário, porque é assim que é a nossa fé com Deus, né? A gente não viu a Deus, mas no mistério da fé, o Espírito Santo toca o nosso coração e nos convence. Tá? Então, o texto no Êxodo 3, Moisés teve um encontro com Deus, a sarça ardente. Aquele encontro, além da própria transformação da vida de Moisés, também mostrou-se ser um encontro para um propósito. Deus está vocacionando Moisés, e para uma atividade, Cleide, extraordinária. E Moisés, quando se dá conta da razão do seu chamado, do propósito daquilo, ele conclui de modo óbvio: não, quem sou eu? Quem sou eu para ir até o faraó? 430 anos de escravidão do povo egípcio, aliás, do povo hebreu, né? A partir de Abraão, no Egito. Você imagina, quem sou eu para enfrentar uma autoridade dessa, né? Que é o faraó. E Deus diz a ele, né? Então ali vai, ó, você vai, verso 11, né? Quem sou eu para ir ao faraó? Deus responde, né? Eu estarei com você. Não aparece aqui, a palavra autoridade, mas nós já sabemos da presença dela. Ou seja, Deus está enviando e está revestindo de poder e autoridade. Ou seja, verso 15, dona Débora, pode ler. O verso 15 conclui exatamente o que nós estamos dizendo. Então ele vai enfrentar um grande poder, humanamente falando, que é um exército fortíssimo. Hoje seria, né, enfrentar aquele maluco do Putin, né? Tá todo mundo com medo, o mundo inteiro com medo, porque o cara é louco, né? E então quem é que vai parar esse homem? Quem é que tem coragem de enfrentar um homem desse? 300 mil novos soldados, mesmo os reservistas, né? Agora tá aquela loucura, o povo fugindo, e o homem não é brincadeira não. O que ele fez? Quem fugir, quem não quiser ir, é 10 anos de cadeia. Aí você escolhe, se você quer morrer na Ucrânia, ou você quer ficar 10 anos preso. Então percebe, é uma autoridade dessa. Quem é que para esse homem? A mesma coisa era o faraó. Quem é que vai enfrentar o faraó? Quem é que vai enfrentar o faraó? Em nome de quem eu vou? O verso 15 ele responde. Dona Débora, pode ler por favor, verso 15. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Ora pois, então vamos voltar para Marcos e lembrar quais são os 3 níveis de autoridade que estão agora interpelando Jesus. Sacerdotes, o texto faz questão de dizer em Marcos 11 que nós estamos lendo, os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Então, pelo ensino da Escritura, Selma, todos eles eram descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. A mensagem aqui para Moisés, olha, todas as demais gerações a partir desse evento, vão lembrar eternamente do que você vai fazer. Percebe? Então a resposta é: eles sabiam quem havia dado aquela autoridade a Jesus. Eles sabiam.
Se não soubessem, não poderiam exercer a profissão, ou pelo menos a atividade, a vocação que estavam exercendo, porque os levitas, ou aliás, os sacerdotes, só podiam ser sacerdotes se fossem descendentes de Levi, da tribo de Levi. Então o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o Deus que está dando essa autoridade agora a Moisés, né? O que você vai fazer no Egito, vamos pensar, 1200 anos antes de Cristo, ou 900 anos antes de Cristo aproximadamente, vai? Mais 2000 anos, então são 2900 anos de história. Nós estamos aqui lembrando da história. Como é que eles poderiam não lembrar? Né? Então eles sabiam. Com que autoridade? Quem te deu essa autoridade? Eles sabiam quem deu. Sendo sacerdotes, escribas e anciãos, eles sabiam. Só que a questão não era saber, mas era tentar desconstruir, ou seja, tentar diminuir, né, a influência, o poder e a mensagem que Jesus estava trazendo. Por quê? Porque eles preferiam, claro, eles preferiam continuar na condição que estavam, cuidando do templo e da religião de forma profissional, ou seja, eles tinham interesse em manter aquele coração desaquecido, mas uma mente bastante ativa, ou seja, fazendo por interesse, né, e interesse muitas vezes, né, difuso, fora totalmente do propósito de Deus. Não apenas, outro texto, Marcos, presbítero Marcos, Êxodo 4, versos de 1 a 7, reparem, na sequência, não, minto, ainda Êxodo 3, 16 e 18, que é Dona Vasti, Êxodo 3, 16 e 18. Vai os anciãos de Israel, o Senhor, Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-eis sair da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Heteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. 18. E ouvirão a tua voz e darás aos anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixe-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Verso 16, ele fala, a minha tradução fala assim, vá, reúna quem? Os anciãos. Veja, há quanto tempo? Quem são os anciãos? Gente, os anciãos são as pessoas idosas, pessoas maduras, que já tinham vivido coisas grandes, extraordinárias com Deus. Não é um menino novo. Eu falo menino, não posso dizer mais menino novo, porque eu já passei dos 50, né? Então, né? Não é um garoto que está começando na fé, é gente madura. Verso 18, olha, vá, Moisés, e reúna os anciãos, ou seja, conselheiros, pessoas que estão há muito tempo andando com Deus. Verso 18, e ouvirão você dizer, né? E você irá, de novo, verso 18, com os anciãos. Percebe, irmãos? Então, quando Jesus em Marcos está no templo, ele está lidando com gente muito madura, seu Helber. Então é evidente que eles sabiam de onde vem a autoridade. Eles sabiam, não há dúvida de que sabiam. Eles tinham que saber, porque a função que eles ocupavam só podiam ocupar tendo maturidade religiosa. Não eram mais meninos na fé. Percebe? Então, na verdade, eles fazem uma pergunta, simplesmente, de novo, insistindo, né? Para tentar desestabilizar a mensagem incômoda que Jesus estava trazendo. É quando a gente é exortado, né? Quem é que gosta de ser exortado? Porque a exortação diz, olha, você está totalmente fora daquilo que você deve fazer. Você está equivocado. A gente não gosta. Hebreus mesmo, não é um texto que o irmão vai ler. Hebreus mesmo fala isso, capítulo 12. Né? Quem aqui gosta de ser, né, exortado? Mas é necessário, né? Então Jesus está com a sua mensagem agora, dizendo para eles, olha, o que vocês estão fazendo há tanto tempo no templo, na sinagoga, vocês estão totalmente perdidos do propósito de Deus. É tempo de voltar atrás. Mas eles preferem o quê? Desqualificar a mensagem de Jesus, porque eles não queriam voltar atrás da prática profissional
que exerciam no templo. Próximo texto, Êxodo capítulo 4, versos de 1 a 7, Marcos. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens em mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então ele disse: lance-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu-lhe a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Isso. Olha só, é importante, se a gente observar no verso primeiro, né? Ele pergunta: mas eis que eles não vão acreditar em mim. Ou seja, eu não tenho essa autoridade, eles não vão acreditar em mim. Imagina eu chegar lá e dizer que eu estou aqui em nome de Deus, do grande Jeová, né? Não, eles vão zombar de mim. Então percebe onde nasce, dona Débora, o contexto da autoridade. Então como é que ele vai convencer os seus ouvintes, né? Os sinais que Deus dá. O que você carrega na mão? Ele fala: um cajado. Então joga no chão. Ele joga, vira cobra. Ou seja, não é uma coisa que, né, qualquer um de nós querendo fazer faz. Agora pegue. Ele vai, pega, volta a ser o cajado. Depois mão no peito, tira, leprosa. Devolve, mão no peito, tira, perfeita. Então Deus está mostrando a Moisés que essa autoridade vem dos altos céus e o que ele precisa. Então vamos recordar: o chamado, a vocação para fazer. Então fazer o que, Leila? O propósito de Deus. Então, para fazer o propósito de Deus, todos e todas que são chamados precisam desta autoridade. E às vezes vai envolver inclusive sinais, milagres, maravilhas extraordinárias para convencer aqueles que são incrédulos, tá? Então, com que autoridade Moisés vai fazer o que fez? Com a autoridade dos céus, autoridade espiritual. Então, de novo, pela quarta vez, quando perguntam a Jesus, desculpa aqui a brincadeira, mas dizendo sério, eles foram sem vergonhas, né? Pergunta de gente que está levando profissionalmente a sua vocação. Eles sabiam, dona Isabel, eles sabiam com que autoridade Jesus fazia o que estava fazendo. Eles queriam desqualificar a autoridade de Jesus, né? Como é possível a gente chegar nesse nível na vida religiosa? É possível, né? É possível, quando a gente fecha os olhos, para descontrair um pouco, né? Sabe, uma ilustração, diz que o pastor trouxe uma mensagem, né, de exortação, e todo mundo, né, recebeu a palavra, e no final, tradicionalmente, o pastor vai na entrada do templo para cumprimentar os irmãos, as irmãs, na saída, na entrada ou saída, e aí diz que tinha um irmão que todo domingo pegava, né, a cumprimentar o pastor. Palavra, pastor, que palavra abençoada, pena que a família Oliveira, né, não veio hoje, né? Domingo seguinte a mesma coisa, ele ia lá: ô pastor, que palavra, pena que a família Fernandes não veio hoje, né? No domingo seguinte a família Lima, a família Souza. Aí teve um dia, né, o pastor incomodado com aquilo, teve um dia que deu uma chuva de última hora, mas a chuva estrondosa que só foi o pastor e aquele irmão abençoado que pegava, né? Aí ele falou: é hoje que eu pego esse irmão, né? Aí pregou só para ele, que só estava ele lá, ele pregou a mensagem e tal. Ele falou: então na saída, a hora que eu for cumprimentar, ele vai ter que reconhecer que é para ele, né? Aí ele: pastor, que palavra, pena que com essa chuva quem tinha que ouvir não veio, né? Então aquela ideia de que Deus está falando no seu coração, você sente que aquela palavra é para você, mas ela te incomoda tanto,
ela mexe tanto com a sua estrutura, como diz a música lá que virou hino nacional, né? Entra na minha casa, né? Mexe com toda a minha estrutura. Você sabe quando a palavra mexe com toda a sua estrutura, né? Então a gente precisa estar muito fora do propósito de Deus, muito envolvido com religião, sabe, com tradição, para não aceitar aquela palavra. Para mim, irmãos, é assim que eu interpreto esse trecho final de Marcos 11. Eles estavam tão envolvidos com religião, tão envolvidos com tarefa profissional, que mesmo sabendo que aquela palavra era para eles, eles tentaram desqualificar o mensageiro. Quantas vezes a gente faz isso? Não, manda o profeta embora, despede o pastor, mesmo sabendo que aquela palavra você, no seu coração, sabe que é para você. A gente faz isso. A gente faz isso. É como o filho está sendo exortado pelo pai, ele sabe que o pai está certo, mas a rebeldia fala mais alto, né? Lá no final, o texto que o Guilherme vai ler, vai falar disso, né? Sobre o pecado que é o pecado de propósito, sabe? O pecado que é você ensaia para pecar. Vai ser amanhã, meio-dia, né? E Deus já te avisa antes. Não é para isso. Não, eu vou lá amanhã, meio-dia. Você marca, né? Que é o que ele vai chamar de pecado deliberado, né? Ou seja, você sabe que não é para fazer, você vai consciente até a última hora, o Senhor te mostrando para não fazer, e você vai e faz, né? Então isso é o quê? Né? Não é o descuido, não sabia, né? É nesse nível que acontece o diálogo de Jesus com aquela alta cúpula da igreja ou do templo em Jerusalém. Outro exemplo de autoridade, quem vai ler? 1 Reis, Liliane, 1 Reis 18, 36 e depois volta lá no 27. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que sou seu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Isso, verso 18, verso 36, então, ele deixando claro, né? Segundo a tua palavra, qual que é o contexto ali, né? A disputa entre os profetas de Baal e Elias, o profeta de Deus, né? Então, ele está exortando o povo, Liliane, dizendo o seguinte: olha, vocês precisam decidir quem é que vocês querem seguir. Se vocês vão seguir a Deus e a Ele serem fiéis, ou se vocês vão servir a religião. Percebe? Por isso que eu falei que essa mensagem ela é recorrente, está o tempo todo, né? Poderia Jesus dizer para a alta cúpula, né? Vocês precisam decidir se vocês querem continuar sendo profissionais, mercenários, ou se vocês querem de fato ouvir a voz de Deus. Se vocês querem ouvir a voz de Deus, vocês precisam mudar de atitude. Então Elias fala o quê? Né? Se vocês então acreditam nesses profetas encomendados, esses profetas mercenários, profissionais, dona Eledi, então vocês precisam tomar a decisão hoje. Não, mas nós acreditamos neles. Então tá bom, aí vai fazer a prova, né? Vocês conhecem, coloca lá a madeira do altar, né? Para fazer o sacrifício. Aí os 450 profetas, então olha, já que Deus fala com vocês através desses profetas, então digam a eles para que eles busquem fogo de Deus dos céus, autoridade, né? Autoridade, manda cair fogo do céu sobre o altar, para queimar a lenha e o holocausto ser oferecido, né? Aí clamaram, o que acontece? Nada. Aí vem o verso 27, que ele vai zombar, né? Ou seja, quando você não tem autoridade, né, você vai zombar, ou você vai fazer como fizeram, né, os que estavam dizendo com Jesus, né, os escribas, fariseus, escribas, sacerdotes e anciãos, né? Eles vão ali brincar, vão mentir, vão fingir. Bom, nós estamos numa cilada, né? Ou numa equação. Se a gente disser que esse batismo é do céu, a gente vai ser interrogado. Então por que vocês não acreditaram nele? Então percebe? Eles preferiram então fingir, ainda que tendo toda aquela autoridade, pelo menos perdida, né? Verso 18, aliás, verso 27, Lili, por favor.
Ao meio-dia, Elias zombava dele, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Porque Pode ser, né? pode ser que esteja meditando ou atendendo às necessidades, ou de viagem a dormir e despertar. Ele brincando, ou seja, um Deus que dorme, está claramente zombando, porque o salmista fala, né, que o nosso Deus não dormitará. Lembra quando ele fala, né? Deus não dorme, o Deus de Israel guarda, vigia, presente, a sentinela. Então, quantos adjetivos a Escritura vai dizer que esse Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, ou seja, um Deus em todo lugar, em todo tempo, um Deus que nos ouve. Então ele está claramente zombando, ou seja, zomba de quem não tem autoridade. Sem autoridade você dá carteirada. O título que você tem, a posição que você ocupa na igreja, mas você não tem autoridade espiritual para fazer. Tanto que depois de um tempo é o quê? É desmascarado. Como Jesus está desmascarando aqueles que deveriam ser bênção, luz, estavam na verdade agindo sendo apenas mercenários. Próximo texto, 2 Reis, agora falando de Eliseu, autoridade de Eliseu. 2 Reis 5, 7 e 8. Dona Eledi. Não? 2 Reis? Não, Samuel. Samuel? Será que eu não distribuí 2 Reis? Então, abra aí esse texto, Cleide, por favor. 2 Reis 5. Segundo Reis 5, 7 e 8. Capítulo 5, versos 7 e 8. Tendo lido o rei de Israel a carta, asdou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Juntai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Eita, esse texto é maravilhoso, extraordinário, né? Helvio, tem um rei, ele está pensando só politicamente. Então chega o Naamã, exército, chefe do exército sírio, né? A mando do rei sírio, e aí o rei só pensa politicamente, ainda que ali um representante de Deus, que é rei de Israel. Ele lê a carta e fala: você acha que eu sou Deus para curar alguém? Para tirar a vida de alguém ou dá-la de volta, né? Então, muitas vezes num posto, a pessoa leva aquela experiência com Deus, leva de forma puramente religiosa, racional, sem o mistério da fé, a esperança num Deus todo-poderoso. Assim é a atitude do rei: não, eu não posso curar esse homem, eu não sou Deus, eu não tenho essa autoridade. Aí o profeta, homem de Deus, né, Eliseu, sabe que tem essa autoridade, não por ele mesmo, mas recebeu do Senhor. Não se esqueçam, né? Eliseu é o sucessor de Elias, e a condição que Eliseu utilizou ou usou para aceitar a vocação, ele falou assim: olha, só se tiver, pastor, lembra? Dupla porção, dura coisa pediste, mas deu, né? Ou seja, para substituir Elias, só com dupla porção da unção de Deus para substituir um homem como esse, né? Então agora Eliseu vai dizer isso: olha, manda esse homem vir aqui, que ele vai saber que é profeta aqui. Então percebe a autoridade, que não há dúvida, Deus tem um propósito nisso. Então não é você quem vai curar, mas manda ele aqui, que eu vou testemunhar para ele, né, as coisas grandes e temíveis, extraordinárias que Deus faz. Então ele vai lá na mão, enfim, o resto você conhece, ele será curado. Portanto, autoridade para fazer, autoridade recebida de Deus. Próximo, agora sim, dona Eledi, sobre Obed-edom, sacerdote. Vamos lembrar? Anciãos, sacerdotes e escribas estavam no templo de Jesus, tá? Então estou pegando toda a estrutura, toda a tradição bíblica, para dizer de onde vem essa autoridade e quem tem, né, o que deve fazer. Segundo Samuel 6, verso 11, e na sequência o seu réu, 1 Samuel 2:30. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou em toda a sua casa.
Ok. Então, quando Davi conquistou a arca de volta dos filisteus, deixou a arca na casa de um sacerdote chamado Obed-edom. O texto então diz assim, que a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom, e Deus abençoou, que era sacerdote, Claudinei. Deus abençoou a Obed-edom e toda a sua casa, por causa da arca que estava ali. Mas só porque estava ali a arca? Não. Porque o sacerdote era fiel e cria que a arca estava ali representando a presença de Deus. Por que isso é importante? Porque outro sacerdote, ou também sacerdote, não teve o mesmo resultado, que é o texto que o Helvi vai ler, 1 Samuel 2,30. Então não é porque era sacerdote, mas é que estando sacerdote, temia a Deus, confiava no Senhor. Obed-edom confiou no Senhor. A arca na casa dele significa, olha, Deus está na minha casa, não de modo religioso. Sabe aquele crente que eu respeito, mas eu abre a Bíblia no Salmo 91, põe na estante, fica lá, vira um amuleto, né? A Bíblia nem fecha mais, né? Está tantos anos ali no Salmo 91 que nem fecha mais, né? Tudo amarelo aqui, empoeirada. A Bíblia virou um amuleto. E eu costumo brincar falando sério. Quem faz isso, espero que não haja ninguém entre nós que assim o faça. Quem faz isso tem o mesmo poder de colocar um raminho de arruda aqui na cintura, né? Porque se a Bíblia é isso, espantar o mau olhar ou o espírito, não. Salmo 119, guardei a tua palavra no coração. Aonde? No coração, para não pecar contra ti. Então não é na estante, Salmo 91, guardado lá para espantar os maus olhares. Se é isso, é a mesma coisa que o raminho de arruda aqui, né? Pura crendice popular. Bom, então, na casa de Obed-edom, criam na presença de Deus lá. Na casa de Eli, que é o texto que o senhor vai ler, também sacerdote. E no entanto, veja os resultados. Quem são os filhos de Eli? Quem são os filhos de Obed-edom? Percebe? Ambos sacerdotes, mas criam em Deus, levavam a sua vocação a sério, né? Pode ler, dona Sr. Helder, por favor. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, aos que me desprezam serão desmerecidos. Deus havia feito uma promessa para toda a descendência de Samuel, Samuel não é, Eli, um grande sacerdote, né? Um grande sacerdote, mas Deus revoga essa promessa. Havia dito eu que não faltaria sucessor da sua família, mas eu estou revogando essa palavra. Sabe por quê? Porque você não me tem honrado. Por isso ele conclui dizendo, né? A quem honra, honrarei, a quem me desonra, eu vou embora. Então, irmãos e irmãs, já indo para o final da nossa meditação, não há dúvida de que mesmo aqueles que estão no alto da liderança da igreja podem perder a vocação, ainda que se tornem profissionais, pastor, presbítero, diácono, ministro de louvor, ou seja, todos que estão no alto da liderança da igreja, se perder essa dimensão, por que Deus te colocou ali? Com que autoridade Deus te colocou ali? Então, irmãos, esse é um tema central da Escritura, né? Que a vida com Deus não pode ser uma vida traduzida por experiência religiosa, né? De uma tradição que é muito aprendida, né? Faz aquilo no automático. Não, tem que ser com o coração aquecido, para não correr o risco de transformar a nossa vida com Deus numa vida puramente automática, aprendida por meio da religião. Isaías 40, Denilson, 40 verso 3, na sequência Marcos 1, 3, e na sequência ainda, quem vai ler o texto, acho que é o Misael, né? Marcos 6, 17 a 20, pode ler, por favor. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Ok, sequência, Marcos 1, 3, Leila. Marcos 1, 3. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.
Ok. E Marcos 6, Misael, Marcos 6, 17 a 20. Porque mesmo Herodes, por causa de Herodes, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes que casará com ela, mandará prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodes o adiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e tinha em segurança, e enquanto ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Ok. Gente, olha o grau de importância que isso ocupa na mensagem, Selma, na conversa que Jesus está tendo com aquela alta liderança. Vamos recordar. Com que autoridade fazes isso? Pergunta a alta autoridade, né? Jesus, sem responder, faz uma outra pergunta. O batismo de João era do céu ou era dos homens? Por isso uma pergunta muito difícil, Marcos, para responder. Sabe por quê? Veja só, Herodes, que era um representante romano, Herodes não é judeu, ele não tinha obrigação de seguir a lei. Só que mesmo não sendo judeu, vamos pensar assim, um ímpio, um gentil, mesmo não sendo judeu, todas as vezes que ele ouvia falar sobre João, o João Batista, ele respeitava, ele tinha medo de João, porque era um homem de Deus, era de fato um profeta. Mesmo o ímpio via em João Batista, Claudinei, essa autoridade, mas a própria liderança do templo não conseguia enxergar isso em João. Na verdade, eles sabiam e viam Liceia, viam a autoridade de Deus sobre João Batista. Ocorre que eles preferiam continuar o quê? Se dando bem com a prática da religião no templo. Ora, pois, por que os sacerdotes, os anciãos que eram pessoas maduras na fé, Marcos, por que os anciãos não foram dizer para o Herodes, cara, você é um sem vergonha, você não pode fazer o que você está fazendo. Ele mandou matar o seu irmão e casou com a mulher dele, a Herodias, a sua cunhada, né? Então o profeta vai lá e condena isso. Ora, as autoridades, nenhuma delas, as religiosas, Misael, fizeram isso. Mas o que é interessante aqui é, Jesus recobra essa mensagem para dizer o seguinte: olha, vocês sabem que João era um enviado de Deus. O que o Denilson leu. É um cumprimento profético. Voz do que clama no deserto, endireitai, preparai o caminho do Senhor. Quando Marcos começa o seu evangelho, dona Débora, ele começa dizendo isso. Ele começa exatamente com o batismo de João. O que Marcos quer dizer para nós, presbítero Milton? Olha, a mensagem de Isaías, a profecia de Isaías está sendo cumprida. Ela está sendo cumprida. Então é evidente que essa alta liderança do templo sabia quem é João Batista, sabia com que autoridade ele batizava, é evidente que sabia quem é Jesus e com que autoridade ele fazia o que fazia. Ocorre que eles queriam, na verdade, desestabilizar o ministério de Jesus. Por quê? Porque a mensagem de Jesus incomodava, porque era mensagem de exortação, né? Era mensagem para mudança de atitude. Ainda havia tempo para eles, né? Mas não, preferiram, inclusive mais tarde, preferiram matar a Jesus do que reconhecerem que estavam fazendo, né, o que estava errado. Vamos terminando? Guilherme, vou pedir para todos vocês, irmãos e irmãs, encontrar o texto, porque esse texto, a gente pode dizer, né, vai nos mostrando a direção final de como é possível a gente trocar a nossa vida íntima com Deus convenientemente a prática religiosa, tá? Hebreus 10, 26 a 31.
Hebreus 10, 26 a 31. Espera, enquanto você estiver ouvindo folhas voando para lá e para cá, Guilherme, não leia. Ao silêncio. Aí a hora que você perguntar, minha misericórdia, né? Minha misericórdia. Aí pode ler. Porque se vivermos deliberadamente no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morrem pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgares, vós serais considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então ele começa no 26 dizendo, olha, porque se continuarmos, porque dá para parar, se continuarmos a pecar, a minha tradução diz assim, de propósito. Então o que é pecar de propósito? Saber que está agindo errado, né? A minha mãe que usa uma expressão, né? Então, sabe que está em pecado e ó, manda ser no bucho. A minha mãe é aquela, né? A hora que a gente ouvia aquilo, chegava a tremer. Sabe que está em pecado e manda ser no bucho. É o jeito caipira dela dizer, mas dizer a verdade. Então é aqui que aplica o Hebreus 10, 26. Ou seja, cada um individualmente sabe a condição que está espiritualmente vivendo. Principalmente quem está no topo da liderança. Sacerdotes, escribas e anciãos. Então no verso 29 ele diz, olha, se para essas pessoas que têm plena consciência do dever, Liliane, e não estão fazendo, o que resta para elas? Responde no verso 29, né? A minha tradução diz assim, ó, imagine quanto mais severo, né, deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Ou seja, Eliezer, eles estavam insultando, estavam debochando, Dona Isabel, de Jesus, porque eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam quem havia dado aquela autoridade para Jesus, mas eles estavam insultando Jesus, ou seja, desenhando, zombando, né? O que fazer com a liderança assim? Se é uma pessoa simples na fé, por exemplo, quando Apolo, empolgado, havia se convertido, empolgado, né? Pregando a palavra, só que ele ia, pregava e não falava de Jesus, ele falava, né, no geral, né? Aí Priscila e Áquila, maduros, experientes, aproveitar aquela vocação de jovem ainda, vem cá, chama, vem cá menino, está começando agora, vem cá para você aprender as coisas certas. Aí vai lá dar uma aula boa de escola dominical para ele. Marcos, faz ali, ó, exame de um catecúmeno, 6 meses, está afinadinho. Quando você aproveita a vocação e solta, porque está começando, né? Agora o que fazer quando já é, entendeu? Maduro, 40 anos de igreja, presbítero, pastor, diácono, o que fazer? Dizer que ele não sabe? Claro que sabe, né? E aí ele conclui o verso 31, ainda bem que a palavra de Deus está dizendo, não sou eu não, e o pastor está, não, ele fala assim, olha, horrível coisa é cair na mão do que? Do Deus vivo. Então pecar de propósito, sabendo que está errado, aí já não é você com o pastor, com a igreja, com a sua vocação, não, é você com Deus, é isso que a Bíblia diz, né? Não é mais um pecado de alguém que é inocente, ou de alguém que, por exemplo, está começando, que não tem maturidade. É diferente quando, por exemplo, um adolescente, um jovem, faz promessa para Deus que não vai cometer um pecado, vocês sabem do que eu estou falando, né? É diferente. Agora um cabra maduro já, 50, 60, 70 anos, né? Sabe o que deve fazer e não faz, né? É porque ele tem outros interesses. E aí a mensagem é essa: horrível coisa é cair na mão dos Deus vivos. Ou seja, mais cedo ou mais tarde o juízo, ele fala, a quem pertence a vingança? Ou seja, eu vou corrigir isso, viu? A mensagem é essa, Misael, que ele passa. Ó, não tem problema que já faz muito tempo que você está fazendo isso.
Faz muito tempo que não descobriu ainda? Não chegou a hora ainda, mas eu vou corrigir isso, viu? Talvez até seja no último dia. Que último dia? Né? O Senhor chamou, chegou agora, né? Vai, felizão da vida, entrar no céu. Afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Sabe aquela situação ruim, né? De você procurar o seu nome, lá tem 2.000 nomes escritos lá no dia do vestibular, que você fez o vestibular, vai lá pegar o resultado. Aí você vai, olha aqui, passa, nada de aparecer. O meu é mais fácil, que está logo no primeiro, né? Adilson, né? Imagina aquele jogo que começa, Zaqueu, imagina, vai, cadê meu nome? Aí passa, tem alguma coisa errada, aí passa de novo, né? Não, você não está aqui, né? Aquela ideia de que o tempo todo a palavra foi e não foi capaz de transformar aquilo que deveria transformar. Vamos terminar? Faltam 2 textos apenas, tá? Marcos 16, Claudinei, não te deixei de fora hoje, né? Marcos 16, versos 17 e 18. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expedirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Bom, então, em Mateus aparece uma expressão muito importante, que ele fala, né, toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra, Mateus 28. Aí ele pega e envia os seus discípulos, ide por todo mundo, fazei, batizai e ensinai, ele fala. Em Marcos é a mesma palavra, só que com explicações diferentes, mas é a mesma palavra. A autoridade de Jesus, irmãos, no final agora, Jesus já ressurreto, Marcos 16 está concluindo o livro, né? Então ele diz, olha, toda a autoridade me foi dada, agora ele envia os seus apóstolos, né? Pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, né, não lhes fará mal, ou seja, vocês expelirão demônios, ou seja, farão coisas extraordinárias, ou seja, em nome de quem? Em nome de Deus, a autoridade para fazer, né? Se crerem em meu nome, farão essas coisas, ou seja, com que autoridade você faz isso? Na autoridade daquele que me chamou. Então é isso. Vai acontecer com Paulo, né? Que é o texto que a Alessandra vai ler. Paulo viajando para a Itália, o navio afunda, ele com a sua comitiva, né? Tem as suas vidas salvas e vão parar numa ilha chamada Malta. E ali, quem é missionário, não tem jeito. Você chega num lugar pela primeira vez, 2 dedinhos de prosa, já aparece ali a oportunidade de você falar de Jesus. E Paulo, missionário do jeito que era, né? Chegou lá, tinha um cara com diarreia, né? Então o texto fala isso, né? O Públio da ilha, o pai do dono da ilha, estava doente, com diarreia, né? Paulo vai e faz o quê? Põe a mão na cabeça dele. Gente, autoridade, Marcos, a autoridade que Deus deu a ele, para aquela função, para aquela atividade. Bota a mão nele, ele é curado. Depois faz o quê? Vai ali comer um peixinho na praia junto com o pessoal, né? Uma víbora que é venenosa, prende no dedo dele, né? E ele só faz assim. Ou então você joga ela no fogo assim, né? E ela sai correndo. O texto você vai ler, a gente vai ouvir, porque é bem curioso. Pode ler, a gente termina. É de 1 a 6, né? Isso. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Olha que coisa. O texto é maravilhoso, né? Os bárbaros, quem não era crente, não tinha compromisso com Deus, observam a cena e falavam: esse cara não vale nada. Eu ia brincar com você e falar: ou é um corintiano, né? Brincadeira.
não vale nada, ou então é o seguinte, é incrível porque o cara escapa do naufrágio e agora daqui uma víbora prende no dedo dele, ou seja, não vai ter jeito, né? Mas não, de quem se tratava? Um apóstolo chamado, enviado por Deus, né? Nele se cumpre, Misael, Marcos 16. Com que autoridade? Lembra? Pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes farão. Então Deus tinha um propósito para Paulo naquela ilha de Malta. Então, irmãos e irmãs, é desta autoridade que nós estamos falando. A autoridade dada por Deus para fazer o quê? Para fazer o propósito de Deus. E se a gente perde isso, essa autoridade, a gente vira um simples mercenário, um profissional da religião, e assim tem quantos? Desde o tempo bíblico. E a prova, dentro do próprio templo, tentando desqualificar a mensagem de Jesus. Quem estava tentando desqualificar a mensagem de Jesus? Principais sacerdotes, ou seja, não era só um sacerdote, eram os principais sacerdotes, escribas e anciãos, né? Perderam a autoridade, porque simplesmente eram religiosos. Só lembrando, né, vários escribas famosos, né? Nicodemos, e no Antigo Testamento 3, né? Quais eram os nomes judaicos? Se a gente fosse fazer aqui uma gincana, né, Guilherme? Quais eram os nomes judaicos de Sadraque, Mesaque e Abdinego? Porque esses são os nomes, né, babilônicos que deram, ou sírios que deram a ele, né? A eles. Mas os nomes originais hebraicos ou judaicos eram Daniel, seu nome? Daniel, Misael e Azarias, né? Eram os três. Daniel era um dos maiores escriba, por isso que ele foi levado na presença do rei, porque o rei queria conhecer a cultura judaica e separou aqueles que eram mais habilidosos. Daniel, ou seja, gente habilidosa, gente inteligente. Então é esse nível de gente que estava no templo há tanto tempo, né? Esse nível, sacerdotes principais, anciãos, gente de cabeça branca, há muito tempo andando com Deus, né? E escribas, e no entanto tentaram desqualificar a mensagem de Jesus, porque ganhavam mais sendo apenas profissionais da religião, né? Cuidemos, irmãos, da nossa fé, porque todos nós estamos sujeitos a esse tipo de risco, tá? Vamos orar? Assentados mesmos, a vocês que nos acompanharam de casa, Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus. Damos-te graças, Deus, por esta manhã preciosa em que tivemos o privilégio e oportunidade de meditar na tua santa palavra, que ela própria, em tempo oportuno, no poder do teu Santo Espírito, esteja produzindo em nós frutos que honram e glorificam o teu nome e nos abençoem, ó Pai, para que possamos continuar perseverantes no caminho da fé. Leva-nos de volta para os nossos lares, debaixo da tua graça e do teu santo cuidado. Oramos agradecidos em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Amém. Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, e a vocês em casa. Tenham um excelente dia, em nome de Jesus.